Jornal de Blumenau. Patrocínio Vale Auto Shopping Blumenau. Quem quer trocar de carro, passa aqui. Transportes Keller. Há 64 anos em movimento. Fiedler. Automação industrial. Inovador no pensar, sustentável no agir. E Dicave, a sua concessionária Volvo em Santa Catarina. Sexta-feira, 19 de setembro, é destaque na edição de hoje aqui no Jornal de Blumenau. 11 bairros podem ter abastecimento de água comprometido no próximo domingo em Blumenau. Escritório de Contas Públicas abre atendimento a partir de segunda-feira na cidade. Oktoberfest bate recorde de patrocinadores. Esses e outros destaques agora no Jornal de Blumenau. Olá, boa noite. O sol e o calor devem marcar este sábado aqui na cidade. Segundo previsão do Alerta Blue, a máxima pode chegar a 33 graus, com um dia firme de predomínio de sol. Já no domingo podem ocorrer pancadas de chuva a partir do final da manhã. A mudança se deve à chegada de uma frente fria que deve deixar o tempo instável também na segunda-feira. Por sinal, segunda-feira começa a primavera. A estação marca o retorno das chuvas mais frequentes e volumosas, trazendo um aumento natural no risco de temporais, como destaca o meteorologista da Ipagre-Ciran, Felipe Teodoro Witz. Nesse ano, o que a gente deve ter é que o mês de outubro e novembro nós tenhamos chuvas dentro da média aqui para Santa Catarina, mas em algumas áreas do extremo oeste, oeste, meio oeste catarinense, essas chuvas elas podem ser mais irregulares, mas quando acontecerem, elas podem vir sim com forte intensidade. E essa condição ela deve se repetir também ali no mês de novembro. 11 bairros de Blumenau podem ter o abastecimento de água prejudicado neste domingo devido a uma obra que será realizada na ETA 3, no bairro Progresso. Entre 8 horas da manhã e 5 horas da tarde, será realizado o serviço de interligação das adutoras que foram restauradas. Devido a esse trabalho, o trânsito na Rua Progresso, na altura do número 940, será totalmente bloqueado nesse período. O SAMAI informou que vai disponibilizar caminhões-pipa para abastecer os reservatórios que compõem o sistema na região ao longo do domingo. A ETA 3 abastece os bairros Progresso, Garcia, Glória, Valparaíso, Vila Formosa, Jardim Blumenau, Bom Retiro, Ribeirão Fresco, o Centro, Ponta Aguda e Vorstar. Quem precisar de atendimento ambulatorial nesse final de semana pode procurar os AGs da Velha Garcia e Itoupava. Os 3 ambulatórios gerais funcionam neste sábado das 8 horas da manhã até as 5 horas da tarde. Já no domingo, o atendimento é realizado nos AGs da Velha Garcia também de 8 da manhã às 5 da tarde. Amanhã, sábado, essas unidades também contam com sala de vacinação ativa. Olá! Em nosso quadro Saúde Mental, nós vamos correlacionar a convivência conjugal, a relação de casal. Pois bem, nós sabemos que os casamentos, duas pessoas, quando resolvem tornar-se um núcleo social, um núcleo afetivo, sexual, o núcleo de compromissos, comprometimentos e respeito, o núcleo de projeto de vida, o núcleo de continuidade da vida, essas pessoas estão desenvolvendo um novo papel. Um papel que provavelmente nunca viveram
ou que estão repetindo pela segunda, ou terceira, ou quarta, ou quinta vez. Os que nunca viveram trazem toda a expectativa e perspectiva. Os que já viveram vão fazendo comparativo das expectativas frustradas ou vivenciadas, ou de sucesso, ou de incompatibilidades, e criam uma nova perspectiva. Contudo, todas as relações, elas se debruçam sobre um item muito importante, o respeito. O respeito a que o outro traz consigo a todo o conteúdo, aquele baú que talvez nunca vai ser aberto neste momento novo, neste novo papel, nestas funções sociais, afetivas, sexuais e até espirituais e religiosas. Pois bem, o respeito ele é ensinável e ele é treinável. O respeito é um dos projetos que pode ser desenvolvido. Chamar a mulher de gorda, de velha e de feia, chamar o homem de gordo, de velho e de feio, nós já sabemos a agressão que isso estaria gerando na relação. Mesmo quando um casal começa a se tornar incompatível culturalmente, intelectualmente, religiosamente, essas coisas podem acontecer. Começar a compreender a família diferente e o outro não acompanha. Tudo isso vai mexendo na estabilidade, vai mexendo no ajustamento do casal. Aí precisa de uma terceira via, que é a psicoterapia, que é um apoio técnico, científico, acadêmico, que dá condição terapêutica para que cada um possa se ver e ver esse conjunto que está sendo reorganizado na sua vida. Então as possibilidades de respeito devem existir nas relações. O psicólogo e psicoterapeuta Antônio Gomes da Rosa participa todas as sextas-feiras aqui no Jornal de Blumenau com dicas, orientações e informações sobre saúde mental. E a partir da próxima segunda-feira, empreendedores que desejam vender para instituições públicas já podem buscar atendimento e orientações no escritório de compras públicas, que foi instalado na Praça do Empreendedor em Blumenau. A iniciativa é inédita aqui em Santa Catarina. No local será fornecido suporte técnico, esclarecendo dúvidas quanto à documentação necessária, elaboração de propostas e cadastro em plataformas. Em Blumenau, os órgãos públicos municipais devem promover licitações de aquisição de bens ou serviços exclusivos para MEIs ou micro e pequenas empresas com valor de até R$160 mil. As férias coletivas dos funcionários da Prefeitura de Blumenau será de 22 de dezembro a 11 de janeiro. O período foi apresentado em um projeto encaminhado à Câmara e que foi aprovado pelos vereadores. A proposta ainda recebeu uma emenda que estende o mesmo período de recesso para os funcionários da Câmara Municipal. Segundo o projeto do Executivo, os trabalhadores que atuam em serviços essenciais deverão cumprir escala diferenciada. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Momento Nutrição aqui no nosso Jornal de Blumenau. Hoje eu quero falar para você que já teve cálculo renal, ou para você que tem a probabilidade, que tem aí na família muitas pessoas que acabam produzindo muito cálculo renal, né? Pedra nos rins. E você pode ser um forte candidato, já que ela também tem um fator genético importante. Tem alguns alimentos que contribuem para a maior produção dos cálculos. São os alimentos que produzem oxalato. Alimentos como café, chocolate, nozes, amendoim, chá preto, beterraba, são exemplos de alimentos que produzem mais oxalato.
E uma fórmula de diminuir a produção desses oxalatos é combinar esses alimentos com alimentos ricos em cálcio. O cálcio é um mineral que ele diminui a formação de oxalato lá no nosso intestino, impedindo também que ele seja um causador do desenvolvimento dos cálculos lá nos nossos rins. A hidratação é um ponto extremamente importante para você também que já tem essa predisposição de produzir cálculos renais. Então, para você que já tem predisposição, que já tem casos na família, pais, irmãos, enfim, que produzem muitos cálculos renais, já passou por alguma crise, inclusive, é importante buscar sempre orientação e avaliação do nefrologista, fazer uma boa hidratação e também evitar o excesso desses alimentos que eu falei anteriormente, para evitar a produção desses oxalatos que leva então a maior produção de cálculo renal. Eu espero que essas orientações tenham sido importantes para vocês. Eu fico por aqui. Semana que vem eu estou aqui em mais um Momento Nutrição. Tchau, tchau. A nutricionista clínica Cristiane Leite participa todas as sextas-feiras no Jornal de Blumenau com dicas sobre nutrição e qualidade de vida. A edição deste ano da Oktoberfest bateu o recorde de patrocinadores. São 30 patrocinadores oficiais do evento. A 40ª edição será realizada entre os dias 8 e 26 de outubro. Além de empresas de vários segmentos, a festa é aprovada pela Lei de Incentivo à Cultura, através do Ministério da Cultura e Governo Federal. Conta ainda com o apoio do Programa de Incentivo à Cultura, através da Fundação Catarinense de Cultura e Governo de Santa Catarina. Os ingressos para a festa podem ser adquiridos online pelo site oficial do evento. A recarga para o cartão de consumo também já pode ser realizada no site oficial da festa. Muito boa noite, Jorge. Um abraço a você e a todos os telespectadores da TV Galega. Falar de futsal, Jorge, porque ontem o time de Blumenau Futsal Sub-19, que está participando do Mundial, que está acontecendo aqui em Blumenau, foi derrotado pelo Boca Juniors. Aliás, uma derrota maiúscula, né? 4-0 para o time da Argentina. Só que o time de Blumenau construiu uma campanha sólida nas rodadas anteriores e garantiu a primeira colocação do grupo, né? Com a vaga confirmada agora para a próxima fase, o time de Blumenau volta as atenções para as quartas de final da competição, onde vai enfrentar o Palma Futsal da Espanha hoje, né? Daqui a pouquinho, inclusive, às 8 horas da noite, no ginásio do SESI, aqui na cidade de Blumenau. Clima de muita confiança para a partida dessa noite, mas de qualquer forma, a gente já parabeniza aí a gurizada do Sub-19 aqui de Blumenau, né? O Blumenau Futsal, que está fazendo uma campanha muito bonita nesse Mundial que está acontecendo aqui na nossa cidade. Jorge, sobre futebol profissional, falar que ontem 2 times do Brasil entraram em campo pelos jogos de ida, né? As quartas de final da Taça Libertadores da América. A equipe do Flamengo jogando em casa venceu o Estudiantes por 2-1 e o São Paulo jogando fora de casa perdeu pelo placar de 2-0. Os jogos de volta marcados para a semana que vem. E tem uma informação também muito interessante que envolve um time aqui do estado, que é o Barra. Um time novo do futebol aqui do nosso estado, aqui do litoral catarinense, que está jogando a semifinal da Série D do Campeonato Brasileiro de Futebol. No jogo de ida, que aconteceu semana passada na Arena Barra, ali em Balneário Camboriú, o time do Barra venceu por 2-0. E amanhã, a partir das 4 horas da tarde, o time joga contra a Inter de Limeira o jogo de volta das semifinais da Série D do Campeonato Brasileiro. Lembrando que o Barra já está na Série C do ano que vem, porque os 4 primeiros já estão na Série C. O outro jogo acontece na Arena Pernambuco, amanhã às 7h30 da noite, quando o Santa Cruz recebe o Maranhão. E o primeiro jogo, o Santa Cruz venceu no Castelão pelo placar de 1-0. Então, muito possivelmente, o Santa Cruz deve ir para a final da Série D e o Barra tem uma grande possibilidade de ir. O interessante nessa notícia é que o Santa Cruz, a gente sabe que há muitos anos está numa draga muito grande, mas é um time grande do futebol brasileiro. E daqui a pouco a gente pode ter o Barra
time, né, de poucos anos disputando uma grande final de Série D contra o tradicionalíssimo Santa Cruz. O que para o futebol catarinense, sem dúvida nenhuma, seria muito bacana. Vamos torcer então amanhã. Tem Inter de Limeira e Barra, primeiro jogo 2-0 para o Barra, e Santa Cruz e Maranhão, primeiro jogo 1-0 para o Santa Cruz. Jorge, um grande abraço para você e para todos os telespectadores da TV Galega. Um ótimo final de semana a todos. A seguir vamos falar sobre o Setembro Amarelo, mês dedicado à prevenção ao suicídio. Voltamos já. Você ainda não tem o seu ensino fundamental e seu ensino médio? E com isso você encontra portas fechadas, perdendo inúmeras oportunidades na vida? É porque você não conhece a COEP. A COEP é uma escola que é a sua cara, a cara de quem parou faz tempo, a cara de quem precisou parar, a cara de quem trabalha e não consegue conciliar trabalho e estudo. É uma vez por semana, uma vez por mês. Você escolhe. É pelo aplicativo. É por matéria. Não são todas as matérias ao mesmo tempo. Você escolhe uma matéria e elimina essa matéria. Você tem professor para te ajudar a solucionar todas as suas dúvidas. Vem para a COEP. Vem conhecer a COEP e conquistar esse teu sonho de escolaridade. Fiedler Automação Industrial. Desde 1984, desenvolvendo soluções exclusivas e construindo parcerias sólidas com clientes e fornecedores que são referência no mercado. Uma empresa em constante expansão, sempre atenta às novas necessidades e comprometida com a sustentabilidade. Esse é o compromisso Fiedler que levamos para todos os cantos do Brasil e que nos faz crescer a cada entrega. Fiedler Automação Industrial. Inovador no pensar, sustentável no agir. Chegou a sua hora de trocar de carro. Nas lojas no Vale Auto Shopping em Blumenau, você compra o seu novo carro com as menores taxas de juros do ano e condições imperdíveis. São milhares de ofertas de carros seminovos com selo de qualidade das lojas no Shopping do Carro. Juros no chão, chave na mão. É claro que é nas lojas no Vale Auto Shopping, o seu shopping do carro em Blumenau. Aberto de domingo a domingo na BR-470, Trevo da Mafisa. Respeite a sinalização de trânsito. Crédito sujeito à aprovação. Bob Esponja e a turma mais animada dos 7 mares invadiram o Beto Carreiro World. Posto Márcio, o melhor atendimento com o menor preço da cidade é no Posto Márcio. Faça seu cadastro na rede de Postos Márcio e ganhe um desconto especial. Gasolina barata é no Posto Márcio. Posto Márcio, Rua São Paulo, 655, próximo ao centro. Rua Fritz Kegler, 575, Fortaleza. Rua dos Caçadores, 1691, na Velha, e na Rua Progresso, 3461. Posto Márcio, onde quem ganha é você. Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Dr. Kaique e essa é a Unia. Aqui, cada paciente é único. Oferecemos tratamento de excelência, aliado à tecnologia moderna e cuidado humano, o que faz toda a diferença. Mais do que resultados, entregamos uma experiência completa, atenção, confiança, segurança em cada detalhe. Estamos de volta aqui no Jornal de Blumenau, agora com o nosso bloco de entrevista. Hoje vamos falar sobre o Setembro Amarelo, mês dedicado a uma programação para falar sobre a prevenção do suicídio. E para falar sobre isso, eu estou recebendo a psicóloga Gisele Casagrande. Obrigado, Gisele, pela participação. Eu que agradeço, Jorge. Por que essa programação do Setembro Amarelo? Por que essa necessidade de se falar em suicídio? Aliás, hoje é o Dia Internacional da Prevenção do Suicídio. Por que é importante falar sobre isso, que para muitos é um tabu? Sim. A gente está aí comemorando 11 a 12 anos dessa campanha de prevenção ao suicídio. O amarelo, ele vem falar justamente, essa cor amarela, né? Fala justamente sobre
a cor do sol, a luz, né? Mas também o alerta. O amarelo geralmente sinaliza alerta, né? E esperança. Então, tudo que for relacionado a trazer de volta a vida, a esperança, a vontade de viver nas pessoas é o interesse dessa campanha, né? Porque é isso que faz prevenir, né, o suicídio em si. Gisele, quais são os principais sinais que a gente pode notar na pessoa, ou mesmo até na gente mesmo, né, em que nós estamos entrando ou passando por um problema emocional que pode se agravar, ficar crítico, ao ponto de se pensar num suicídio? Sim. Geralmente nós vamos perceber isso quando já está num ponto bem grave, quase num sentido de despersonalização. A gente não se reconhece mais. Então, por exemplo, a pessoa, quando ela começa a ter muita insônia, às vezes a tendência é o quê, né? A insônia acontece, é por causa do trabalho, é por causa de alguma preocupação, mas quando é aquela insônia persistente e que não tem tratamento e que vai cada vez piorando, isso sim é um sinal de alerta, porque a insônia não tratada, ela ativa regiões do nosso cérebro que mexem muito com o nosso sistema de sobrevivência e acaba por nos desequilibrar hormonalmente, quimicamente falando, né? E levando também a outras desordens, desordens mentais. Então, por isso que a insônia é um dos principais motivos, o isolamento social também, quando as pessoas começam a preferir ficar mais em casa, não se envolver mais tanto fora, né, em grupos. Isso também é um fator de atenção. A gente vê muitos jovens hoje em dia, né, querendo ficar mais em casa, no computador. Tá certo que eles estão interagindo com outros jogadores, mas é aquela coisa da personificação, de estar presente na frente do outro, de conversar com o outro, né? Uhum. Então, a pessoa com tendência ao suicídio, ela vai demonstrando principalmente esses sinais, entre outros, né? Obviamente. Mas eu destaco esses como os principais, os mais graves e que podem ficar mais graves ainda. O que faz um distúrbio emocional evoluir tanto a chegar a esse ponto? Uhum. É a constância, a repetição, né? Assim como a gente aprende coisas boas, né? Comportamentos funcionais, como a gente chama dentro da linguagem da psicologia, da psiquiatria. O que é um comportamento funcional, né? É saber se alimentar bem, é conseguir dormir bem, ter os bons hábitos, né? Da mesma forma, os maus hábitos, eles contribuem para o agravamento de algumas condições de saúde mental, né? Por exemplo, se eu não dormir bem, a tendência vai ser o quê? Eu começar a querer ocupar aquele tempo da insônia fazendo outras coisas, né? Eu vou fazer o quê? Vou jogar, vou comprar, né? Vou fazer coisas que vão ser desfavoráveis à minha saúde mental e começam a abranger a vida no geral da pessoa, não somente ali naquela situação do problema da insônia em si, né? Então, eu acho que é muito a questão dos comportamentos e dos hábitos que as pessoas mantêm. Como familiares, amigos, colegas, eles podem agir se perceber um sinal de que uma pessoa está entrando nessa situação? Uhum. O conversar abertamente sobre saúde mental ainda é um tabu. Por mais que a gente seja bombardeado, né, de conhecimento, de informação, seja em TikTok, em Instagram, rede social, né, YouTube, enfim, mas ainda é muito tabu envolvido, né? As pessoas, elas têm aquela ideia de que falar sobre saúde mental é algo que invalida a pessoa.
Então, não vai ser fácil alguém chegar e dizer, olha, vamos conversar sobre isso, eu estou percebendo que esse teu comportamento não está muito legal, né? E eu tô preocupada com você, eu gostaria de te ajudar de alguma forma, vamos conversar? Isso é um tipo de linguagem, uma comunicação não violenta, é uma técnica que se usa, né? Mas nem todas as pessoas têm esse tato, essa sensibilidade, né, para chegar e falar a respeito. Por exemplo, uma criança que está com problema na escola. Pode ser, às vezes, falta de vontade, mas pode ser que a criança também está começando a ter problemas emocionais. E aí a mãe e o pai já chegam daquela forma mais incisiva, né? Olha, se tu não melhorar, né, a gente vai te tirar tal coisa. Daí já vem a coisa da punição. E não é aquela coisa, filho, vem cá, lembra daquela situação, sabe aquilo que aconteceu? O que se passou na tua cabeça, o que você sentiu, né? Começar a introduzir esses aspectos da emoção, do sentimento, para que a criança se sinta à vontade, familiarizada, para falar sobre esses assuntos e para alfabetizá-la também nisso, né? Que é tão importante. Essa questão emocional tem crescido muito no público jovem? Muito. Inclusive, pegando as estatísticas, né? Os grupos, as faixas etárias com maior índice de suicídio, elas estão entre 20 e 29 anos e entre 10 a 19 anos. Então, são faixas cada vez mais baixas. Tinha uma época que eram muito entre os idosos, eu não sei se tu lembras disso, Sim. né? Mas agora está cada vez mais recente, né? As tecnologias, elas são fortes aliadas nessa mudança de paradigma, de visão e de crises existenciais, né? que acometem as pessoas e adoecem. De que forma a psicologia pode ser um auxiliar no tratamento das doenças emocionais? Geralmente a pessoa que está com um adoecimento mental, ela vai comparecer num psicólogo, num psiquiatra, quando a situação dela já estiver muito extrema. Então, geralmente ela vai ser encaminhada com algum familiar, né? Alguma pessoa convivente ou amigo, enfim. Mas eu acredito que a psicologia ela ajuda no sentido de mostrar para a pessoa que tem alguém disposto ali a ouvi-la, a silenciar para então deixar que ela fale aquilo que lhe incomoda, né? E muitas vezes isso causa muito estranhamento para as pessoas de início, mas é essa insistência, né, que vai ajudar de fato essa pessoa e obviamente com o tempo, com um vínculo terapêutico formado, que se pode entrar daí com técnicas específicas para ajudar essa pessoa a resgatar a sua autoestima, a resgatar a sua saúde mental, a voltar a ver a vida de um novo jeito, né, e começar a voltar a ter a sua funcionalidade aí no dia a dia. Falar é importante? Falar é sempre importante. Não guardar esses sentimentos? Nunca guardar. Sempre eleger uma pessoa de confiança, né? Se não for um amigo, porque muitas vezes as pessoas elas têm um receio de falar sobre esses problemas. É mais fácil a gente falar sobre, bati o braço, quebrei o braço, do que falar assim, tô me sentindo muito triste, eu não vejo mais perspectiva de vida para nada, né? É muito diferente falar sobre esses assuntos. Então, muitas vezes a tendência é se calar, né? Gisele, tristeza constante é um sinal de que o nosso emocional anda abalado? Totalmente, né? Se a tristeza está constante, mesmo que se tenham motivos, né, para não ser assim, aí sim já é um motivo para se buscar um profissional, uma ajuda. Lembrando, Jorge, que assim a gente tem as terapias convencionais, que é a psicologia, a psiquiatria, né? Mas nós temos também vários tipos de terapias, que são as terapias integrativas, que podem vir a ajudar também as pessoas, né? Não precisa ser necessariamente
um psicólogo ou um psiquiatra. A pessoa, a primeira coisa que ela tem que fazer é buscar algo que ela se sinta à vontade. E se for com um terapeuta não formado em psicologia, tá tudo certo, que seja o ponto inicial, que seja o estímulo para ela começar a buscar depois outros profissionais, né? Outras ajudas. Mas o principal é esse estímulo, né? Se você não souber o que fazer, escuta, né? Ouvir sempre vai ser o melhor remédio. E eu deixo até como sugestão para as pessoas lerem, né, um texto chamado Escutatória, do Rubem Alves. Ele aborda de uma forma muito simples, muito prática, essa questão tão difícil que é ouvir o outro, né? E nós precisamos aprender mais a ouvir o outro, né? Fala-se muito em cursos de oratória. Sim. Fala-se muito pouco em cursos de escutatória. É verdade, né? Então isso é o que o Rubem Alves, um educador muito famoso, né? Já falecido, reforçava bastante. Até porque, né, Gisele, a maioria tem dificuldades de ouvir sem julgar ou sem comentar. Né? Sim, o pensamento está sempre ali ouvindo, mas já pensando em falar alguma coisa. E julgar também, né? Tem também. Que é o que nesse momento ninguém quer, né? Ninguém quer ser julgado, né? A pessoa, ela quer ser acolhida naquilo que ela tem para falar. Aquilo é mais importante naquele momento. Gisele Casagrande, onde é que as pessoas te encontram se quiserem entrar em contato com você? Certo, eu estou no Instagram, através do Gi Casagrande Psi, e também no WhatsApp, que é o 47 99922 0209. Obrigado pela sua participação. Por nada, eu que agradeço. E aqui nós vamos fechando a edição de hoje do Jornal de Blumenau, esse noticiário reprisa às 11 da noite. Ótima noite para você. Jornal de Blumenau. Patrocínio. Vale Auto Shopping Blumenau. Quem quer trocar de carro, passa aqui. Transportes Keller. Há 64 anos em movimento. Fiedler. Automação industrial. Inovador no pensar, sustentável no agir. E Dicave, a sua concessionária Volvo em Santa Catarina.